Que a graça do Senhor Jesus possa encher o seu coração de alegria ao ouvir e ao assistir este vídeo. Na primeira carta de João, no capítulo 5, o versículo de número 13, nos diz estas palavras. Diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós que credes no nome do Filho de Deus. Muito bem, meu querido ouvinte da palavra de Deus, nós vivemos tempos muito difíceis, há muitas enganações, muitas mentiras, a dúvida tem tomado conta da mente e do coração das pessoas, tem se pregado coisas que não condiz com a verdade, com a palavra de Deus, há muitas mentiras. Desde os tempos antigos, podemos ter como exemplo a ocasião em que estava acontecendo a reforma da religião cristã. Podemos citar um grande reformador, Martinho Lutero, né? Naquela época já havia muitas pessoas tentando se aproveitar da falta de conhecimento de muitos. Por exemplo, a venda das indulgências. O que significa as indulgências? As indulgências seria como um ingresso, como uma entrada para se assistir a um espetáculo, numa casa de show, num circo, no cinema. Mas as indulgências era como se estivesse vendendo uma entrada para os céus. E eu quero ajudar você a entender melhor sobre essas coisas, fazendo algumas perguntas para você. Primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você crê? Você tem fé o suficiente para afirmar que se Deus te chamar ainda hoje, você vai morar com Ele nos céus? Você tem essa certeza? Ainda quero te fazer mais uma pergunta. O que você responderia para Deus se Ele te perguntasse: por que eu devo deixar você entrar nos meus céus? O que você responderia para Deus? Deus quer ouvir uma resposta sua. O que você acha que você responderia para Deus? Ao fazer essas perguntas, antes de fazer essas perguntas, eu achava que tinha uma boa notícia para te dar. Mas após fazer essas perguntas para você, eu tenho certeza que eu tenho uma grande notícia, que eu tenho a melhor notícia de todos os tempos para te entregar neste momento. Primeiro, eu quero falar sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus significa graça, né? Estamos falando da graça de Deus, no favor que nós não merecemos, ou seja, é o fruto da misericórdia de Deus. Graça é isso. Podemos entender então que o céu é um presente de Deus. O céu não é ganho nem por obras, nem por merecimento. Veja o que Paulo diz na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 6, o versículo de número 23, que diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dom gratuito de Deus. Por aí a gente já entende que os céus é um presente de Deus, não é ganho, nem é merecido. Mas também Paulo escreve em Efésios, aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 e 9: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Seria muito fácil você ganhar a sua salvação, ganhar o seu direito de morar nos céus através de boas obras. Através de boas obras não se consegue ganhar o céu como presente. Vamos entender um pouco mais a respeito disso. Se você ganhasse
recebesse de um grande amigo seu um presente, um amigo seu chegasse e te entregasse um presente, e você pegasse o presente do seu amigo e jogasse para bem longe, o que você acha que o seu amigo iria se sentir com isso? É exatamente isso que muitas pessoas têm feito com o presente que Deus entregou. Deus já nos deu o presente da vida eterna. A Bíblia fala sobre o ser humano, sobre a salvação do ser humano. Mas quem é o ser humano? O ser humano é o homem que Deus criou. A palavra nos diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Na tradição judaica cristã, fala sobre o homem desde o começo, quando Deus criou o homem e colocou no jardim. Deus cuidava do homem, havia um relacionamento muito bom entre Deus e o homem. Só que o homem pecou, o homem caiu em pecado, se tornou um pecador. Paulo, escrevendo também aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos entender um pouco mais sobre o que é pecado? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos distancia de Deus. Isaías nos disse que os nossos pecados, as nossas iniquidades, são a causa da nossa separação. É o que faz separação entre nós e Deus. Vamos ver o que dizem os estudiosos da mente humana. Eles dizem que pela mente humana passam 10.000 pensamentos por dia. Suponhamos que desses 10.000 pensamentos por dia, apenas 3 pensamentos sejam pecaminosos. Parece uma grande maravilha, não é verdade? Mas vamos aqui usar um pouco a matemática. Vamos pegar 3 pensamentos pecaminosos por dia. E eu quero dizer para você que pecado é um crime contra a santidade de Deus. Então, pensamentos pecaminosos também é pecado. Pensamentos pecaminosos é crime. Agora você pega 3 pensamentos pecaminosos, 3 crimes cometidos durante o dia. Soma por 30, dá 90 por mês, não é verdade? Pois bem, ainda não é muito, né? Parece que não é muito ainda, mas vamos somar por um ano. Nós vamos achar aí uma soma de 1.080 pecados, 1.080 crimes contra a santidade de Deus durante um ano. Agora pega e soma todos os anos que você já viveu até agora. Quantos crimes você já cometeu diante de Deus? Suponhamos que você tivesse que ser julgado por apenas um crime diante da justiça humana, da justiça dos homens. O que aconteceria com você se você fosse julgado por um crime praticado? O que aconteceria? E diante de Deus, como que fica a sua situação com milhares de crimes cometidos, milhares de pecados praticados contra a santidade de Deus? A palavra de Deus nos diz em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É difícil, né? O homem é um pecador. Segundo, o homem vive procurando a sua própria salvação, ou seja, tentando se salvar pelos seus próprios esforços. Você acha que isso é possível? Vamos comparar com alguém que vai fazer uma omelete. Você pega 5 ovos para fazer uma omelete. Pega o primeiro ovo, segundo, terceiro, quarto, e quando você pega o 5º ovo e quebra, você percebe que esse 5º ovo está estragado. O que aconteceu com a omelete? Estragou tudo.
tudo. Assim são as obras. O homem tentando se salvar através das obras. Faz uma obra boa hoje, faz uma outra amanhã, outra depois de amanhã, mas comete um deslize, comete uma coisa que desagrada a Deus. Tudo aquilo que você fez de bom foi jogado no ralo, foi jogado por água abaixo, não serviu para nada. Assim é o homem tentando se salvar. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 14, versículo 12, diz que há um caminho que ao homem parece bom, mas o final dele conduz à morte. Há um caminho que ao homem parece bom, mas o final dele conduz à morte. Sendo assim, nós precisamos entender um pouco mais a respeito de Deus. Nós já vimos a respeito da graça de Deus, nós já vimos sobre quem é o homem, como é o homem, o que aconteceu com o homem, mas vamos entender sobre Deus. Deus, de acordo com o cristianismo e também com o judaísmo, Deus é um ser supremo, é um ser infinito, é um ser perfeito, criador e sustentador de todas as coisas. Ou seja, Deus é misericordioso. Por ser Deus misericordioso, Ele não deseja punir o pecador. Mas Deus também é um Deus justo. E por Ele ser justo, Ele tem que punir o pecado que há no homem. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Deus criou a humanidade, criou o homem, a mulher, para que estes pudessem lhe servir, lhe adorar em espírito e em verdade. Mas Deus então se preocupou com a situação da humanidade. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. A palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho unigênito. E quem é Jesus Cristo? A palavra usada para traduzir do grego Christos significa ungido. Então eu pergunto a você, quem é Cristo? Cristo é o infinito Deus homem. Quando Cristo viveu entre nós, Ele foi 100% Deus, mas também foi 100% homem. Então, Cristo é o infinito Deus homem. No Evangelho de João, também no capítulo 1, no versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí no versículo 14 do mesmo capítulo diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito de Deus. Cristo veio para nos dar a vida eterna, a certeza da vida eterna. Ele veio e morreu e ressuscitou e pagou pelos nossos pecados e subiu ao céu e comprou um lugar nos céus, o qual Ele nos oferece gratuitamente. E aí eu pergunto a você, ou você também pode me perguntar, como eu devo fazer, o que eu devo fazer para receber o presente da vida eterna? Para receber o presente da vida eterna é através da fé. E o que é fé? A palavra
que vem do latim para traduzir fé, fides, que também é fidelidade, né? E do grego, pistia, quer dizer, é a certeza de que algo é verdade. Tanto fides como pistia, do grego, quer dizer, é a certeza de que algo é verdade. Então nós podemos entender que a fé é a chave que abre a porta dos céus. A fé é a chave que abre a porta dos céus. Eu tenho aqui na minha mão um molho de chaves. Tem várias chaves aqui, mas apenas uma chave dessas é que pode abrir a porta de entrada aqui do templo. Assim também é a chave que abre a porta dos céus. E só existe uma, é a fé. É através da fé que nós podemos receber o presente da vida eterna. Através da vida eterna nós podemos receber uma morada nos céus. E o que é fé? Vamos entender um pouco melhor. Quero apresentar para você três tipos de fé. Primeiramente, eu quero apresentar para você o que não é fé salvadora, o que não é a fé que salva. A primeira dela é o mero assentimento intelectual. Ou seja, é você crer naquilo, somente naquilo que você ouve falar. Por exemplo, quando você estava lá na escola, no primário, a sua professora estava dando aula de história do descobrimento do Brasil, e aí ela apresenta Pedro Álvares Cabral como o descobridor do Brasil. Você crê que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Você pode crer, porque a professora falou, os livros dizem, mas isso faz diferença na sua vida? É claro que não. Mas existe um outro tipo de fé que não é uma fé que salva. É a fé temporal. Ou seja, você crer somente naquilo que você precisa, somente quando você precisa. Quando você está passando por uma situação financeira difícil, você recorre a Deus, e Deus, que é misericordioso, responde a sua oração. Você está passando por um problema com a família, problema de saúde, e você clama a Deus, e esse Deus misericordioso também responde a sua oração. Mas eu quero apresentar o terceiro tipo de fé, que é a fé que salva. A fé que salva é você confiar somente em Cristo para ter a vida eterna. Crer somente em Cristo para ter a vida eterna. É você deixar de confiar naquilo que você estava fazendo. Você crê que Jesus Cristo veio para te dar a vida eterna? Você crê? Estou falando de fé salvadora. É como você está vendo essa cadeira aqui, ó. Essa cadeira foi feita para sustentar alguém. Mas por que ela não está sustentando alguém agora? Exatamente porque não há ninguém sobre ela. Mas nessa que eu estou sentado, ela está me sustentando. Ela foi feita para sustentar alguém. Jesus Cristo veio para sustentar, para levar sobre ele os nossos pecados, conforme diz Isaías lá no capítulo 53, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo veio para te salvar? Muito bem. Então, isto é fé salvadora. Isso faz sentido para você? Tudo isso que nós acabamos de dizer faz sentido para você? Eu quero concluir essa palavra, mas eu quero ainda lhe dar alguns esclarecimentos. Eu quero
esclarecer melhor para você entender melhor. Para que você tenha certeza da vida eterna, você precisa tomar algumas decisões. Primeira delas, você precisa transferir a sua confiança para Jesus Cristo. Você precisa transferir a sua confiança para Jesus Cristo. Deixar de confiar em você mesmo, deixar de confiar no que as pessoas podem fazer para você, mas confiar no que Cristo pode fazer para você. Segundo, você precisa receber Cristo ressurreto e vivo. Segundo lugar, você precisa receber Cristo ressurreto e vivo. Em terceiro lugar, você precisa receber Cristo como Salvador. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que Jesus Cristo disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que Jesus quer dizer com isso? Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo no seu coração quando você está ouvindo esta palavra. Jesus Cristo está batendo na porta do seu coração, está dizendo: ei, eu posso entrar na sua vida? Eu posso fazer parte da sua vida? E quando Jesus Cristo promete entrar na sua vida, ele disse: eu cearei. Significa fazer uma ceia. Ceia significa um grande banquete, uma mesa farta, uma festa. Festa é sinônimo de alegria. Então Jesus Cristo está prometendo a você que vai mudar a sua vida, vai fazer você uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de vida. É isso que Jesus quer fazer se você o receber como seu Salvador. Em quarto lugar, você precisa receber Cristo como Senhor da sua vida. Senhor é aquele que manda. Você precisa entregar a sua vida inteiramente nas mãos de Jesus. E em quinto, você precisa se arrepender dos seus pecados. Se arrepender e crer. Isso faz sentido para você? Então eu gostaria que você tomasse uma decisão. Entregue a sua vida para Jesus agora mesmo. Aí onde você está assistindo esse vídeo, tome uma decisão. É questão de decisão e só você pode tomar essa decisão. Eu gostaria de convidá-lo a fazer uma oração comigo neste momento. Gostaria que você repetisse comigo, dizendo: Senhor Deus, eu te agradeço por esta palavra que acabei de ouvir. Eu te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus misericordioso. Eu te agradeço, Senhor, por ter enviado Jesus Cristo para morrer em meu lugar. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida que está nos céus. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda eu quero fazer uma oração por você, confirmando esta oração que você acabou de fazer. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti a vida dessas pessoas que tomaram essa decisão. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, ó Deus, perdoa os pecados. Escreva o nome dessas pessoas no Teu livro que está nos céus. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua graça poderosa, Senhor, na vida de cada uma delas, em nome do Teu amado Filho Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Se você entendeu esta palavra, eu gostaria que você entrasse em contato conosco, se for da sua vontade. Quero deixar aqui o meu endereço. Eu sou o pastor Paulo Domingues e o meu telefone é o 044 3045 3844 ou ainda 044 8428 3507 ou 044 9104 1130. Você pode nos enviar um e-mail paulo_domingues2003@yahoo.com.br. Que Deus te abençoe e que possamos nos encontrar para conversarmos um pouco mais em nome de Jesus. Amém.